Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda das Casas e Renata Toledo. Sejam bem-vindos ao programa Entender o Direito da Rádio Baruch FM. Esse programa será exibido uma vez por mês na Rádio Baruch FM, canal YouTube e demais redes sociais da rádio. Eu, Fernanda Las Casas, juntamente com a Renata Toledo, estamos aqui hoje recebendo nosso convidado, Jânio Urbano Marinho, para falar sobre a reforma da Previdência Social. Nosso convidado, Jânio, atua como defensor público da União, é graduado em Direito, mestre em Função Social do Direito pela FADISP, autor de livro e artigos jurídicos, leciona na FADISP e na Escola Superior da Advocacia. Jânio, no último final de semana, nós assistimos um grande apoio popular ao presidente nas ruas pelas propostas do atual presidente da República, dentre elas a proposta da reforma da Previdência. Em linhas gerais, como que você entende esse tema? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por esse programa e também por trazer esse tema hoje que é tão relevante e importante para a sociedade como um todo. Bom, de fato, é um tema que do momento, é a principal pauta política do governo e tanto é que, como você mencionou, o governo até convocou para um apoio sobre o tema e efetivamente o governo tem essa missão de trazer esse tema para o Congresso Nacional. Bom, em linhas gerais, a proposta da Previdência, ela está focada não só na PEC 6 de 2019, como estão sendo trazidas agora nas redes sociais e na mídia. O governo trouxe um conjunto de medidas em que procura discutir de uma maneira mais ampla a reforma da Previdência. E se a gente se debruçar sobre essas medidas, explicitamente o governo traz como finalidades, por exemplo, o combate à corrupção, combate a fraudes, traz, por exemplo, o fortalecimento da cobrança da dívida ativa da União, principalmente, claro, das contribuições previdenciárias. Então, a reforma ela é bem ampla. A reforma ela trata não só das alterações do regime próprio, mas também trata do setor privado. Inclui também, por exemplo, a reforma dos militares, mas isso numa outra proposta, uma proposta de lei. Aqui hoje, e o que está sendo discutível principalmente, é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 de 2019. Então, tem essas finalidades que são amplas. E se debruçando sobre o tema, sobre a proposta, nós vemos que o governo partiu de algumas premissas. Claro, a principal dela, que é o foco da proposta, é a questão fiscal. Hoje, se fala que há um déficit da Previdência, um déficit fiscal, e que o orçamento da União está seriamente comprometido com o gasto previdenciário. Então, essas são algumas das premissas que o governo traz. E outra, claro, também de igual relevância, seria a premissa das questões demográficas, que acaba sendo uma questão... O envelhecimento, né, do país. Exato, a constatação não só no nível brasileiro, mas no nível global, de que a população está ficando mais... está envelhecendo mais tarde. Uhum. E está vivendo mais. E está vivendo mais, exato. E, paralelo a isso, e que as pessoas estão tendo menos filhos, ou seja, a taxa de natalidade está menor. Então, esses dois aspectos acaba gerando um impacto previdenciário muito importante. E que até ali nas razões da reforma, a ideia é ser uma reforma bem rígida e bem ampla, de chegar a economizar quase mais de 1 trilhão em 10 anos. Então, essas são
basicamente as premissas justificativas da reforma. Mas, claro, a reforma, ela, do jeito que foi colocada, está sendo muito criticada também. Primeiro, isso saiu na mídia, que não há estudos mais aprofundados sobre o teor da reforma e esses impactos ao longo dos anos. Claro, foram apresentados alguns números, mas efetivamente isso já foi levantado por vários, inclusive pelos parlamentares, na discussão no Congresso Nacional, que não haveria números suficientes para a discussão da reforma. Você fala em votos, números em votos, que eles precisam do número mínimo de votos para aprovação? Isso. Basicamente, a tramitação da reforma, ou seja, como é uma reforma por emenda constitucional, ela existe uma tramitação mais longa. É uma tramitação que envolve a aprovação nas duas casas, em 2 turnos, por um quórum qualificado de 2/5, ou seja, 308 deputados e 49 senadores. Hoje, a reforma ela está ainda numa fase inicial de discussão. Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça e hoje está na Comissão Especial da Câmara ainda, numa fase de apresentação de emendas. Certo. Jânio, em linhas gerais, você como defensor público, como que você pode trazer para mim exatamente o que você acha de relevante para a gente estar discutindo hoje aqui sobre a reforma? Eu sei que o nosso tempo é curto aqui na rádio, mas o que você acha de relevante que a gente pode trazer para o nosso público, que muitas vezes é um público leigo, mas que também vai ser afetado, como todos os brasileiros, com a reforma? Sim, a reforma, ela se propõe a alterar vários pontos do regime previdenciário, tanto no setor público quanto no setor privado. Certo. Então, pensando em relevância, a gente poderia elencar alguns temas do regime geral da Previdência, ou seja, o que a reforma vai impactar para a pessoa, para o segurado, receber o seu benefício. Então, a gente poderia trazer aqui algumas informações a respeito dos requisitos dos benefícios previdenciários no regime geral. Certo. Talvez esse seja o ponto que as pessoas têm mais curiosidade. Por exemplo, um ponto importante é que hoje, vamos pensar hoje. Hoje existe a aposentadoria por idade e existe uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, basicamente 30 anos para mulher de contribuição e 35 para homem. Então, certo. Qual que são as linhas gerais do governo? Eles querem, de uma maneira geral, enrijecer os requisitos. Eles acabam, pela proposta, acaba excluindo a aposentadoria por tempo de contribuição e cumulando. Ou seja, hoje, pela proposta, haveria uma necessidade da pessoa implementar a idade, se homem 65, se mulher 62, além do tempo de contribuição. Hoje mulher é 60 e aí ela passaria a 62. Exato. O homem mantém a idade. Exato. Só que para ambos tem que cumprir todo o tempo de contribuição, é isso? Isso. E que hoje não acontece, pode aposentar por proporcional. Exato. Muitas entidades, muitas instituições criticaram a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição hoje. Justamente porque pode agravar a situação das pessoas situações que trabalham em uma condição mais braçal, uma situação de menor escolaridade e que começam a trabalhar mais cedo. Então, pode existir na prática essa defasagem da pessoa que trabalha, acaba começando a trabalhar mais cedo e ao longo do tempo pode vir a denegrir a sua saúde e ter ainda que contribuir e ainda implementar o requisito idade. A Defensoria Pública, ela lançou uma nota técnica criticando vários pontos da reforma. E um deles foi justamente esse, de permitir, a reforma permitir que haja um prejuízo maior para as classes menos favorecidas.
esse é um ponto que a gente pode constatar em vários aspectos da reforma. Aqui, falando dos requisitos dos benefícios previdenciários exclusivamente. Certo. Bom, você falou bastante dos benefícios dos segurados. E em relação aos dependentes, quais são os impactos? Bom, dos dependentes, talvez seja uma das maiores críticas da reforma em relação à pensão por morte. Por quê? Porque hoje existe uma premissa de que os benefícios eles têm que ser concedidos no limite do salário mínimo. Tá. E um dos pontos mais criticáveis da reforma é que a pensão por morte poderia ser deferida em valor inferior ao salário mínimo. Hoje, a forma de cálculo seria 100% do que o segurado falecido teria recebido como aposentado. E pela proposta, poderia ser concedida uma pensão por morte do dependente em relação a 50% desse valor. Ou seja, seria muito inferior ao mínimo e pela proposta original da reforma, isso seria possível. Esse foi um dos pontos mais criticados da reforma. Você pegar um pai de família, né, que acontece um infortúnio, ele falece... muito cedo, com uma criança, deixando às vezes uma criança, como é que, recebendo menos do que o salário mínimo, e como ele é que é o chefe da casa, é muito complicado, realmente. Agora nós vamos dar um intervalo e voltamos já para o segundo painel com o Dr. Jônio Urbano Marinho falando sobre a reforma da Previdência. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.